Queria agradecer a presença da doutora Tatiana, que é neurocirurgiã, né, Tati? Muito E obrigada pela sua presença aqui hoje. Pode começar. imagina, gente, eu que agradeço o convite. Por favor, me interrompam se surgir qualquer dúvida no meio, tá? Aqui é uma coisa bem informal, só para a gente ir conversando mesmo. E a ideia, então, é trazer um pouco da nossa vivência, que é uma vivência um pouco diferente da de vocês, né? Sobre o sistema nervoso central. Então, os objetivos da nossa aula hoje vai ser começar só com uma ideia do que são os neurônios, como é que se faz a comunicação entre essas estruturas, que são as sinapses, o que são os reflexos que nós vemos em um paciente, o que são as células da glia, que são aquelas células que vão dar suporte para que os neurônios possam desenvolver suas funções. Lembrar que o sistema nervoso ele é dividido em componentes periféricos e centrais. A gente tem aí todos os nervos, tem medula, tem tronco cerebral, tem encéfalo. Vamos falar também um pouquinho do líquor, que é um líquido que todo mundo tem dentro do sistema nervoso central. Os ventrículos, que são as cavidades por onde esse líquor caminha, digamos assim, dentro do encéfalo, tá? E as meninges, que são as membranas que protegem todo esse sistema nervoso central. E daí, no final, a gente vai fechar com as terminologias, pensando basicamente no que vocês talvez venham a trabalhar, que seria a parte de imagem, de avaliação, né, computacional de imagem. Então, começando pela parte de neurônios e a glia. Então, o neurônio, ele é a unidade funcional do sistema nervoso. São essas células que vão ser responsáveis por processar e armazenar todas essas informações, todos esses estímulos a que nós somos constantemente submetidos e também a determinar a resposta a esses estímulos. Mas os neurônios, por si só, eles não conseguem funcionar sozinhos. Eles precisam de todo um arcabouço estrutural que é fornecido pelas células da glia. Então, além de dar esse suporte estrutural mesmo, os neurônios se acomodam, se apoiam nessas células, essas células também dão um suporte metabólico. Então, eles ajudam a drenar toxinas que ocasionalmente podem ser produzidas pelos neurônios, até como parte do seu metabolismo normal mesmo, e vejam que elas são tão importantes que elas são muito mais numerosas que os próprios neurônios. E geralmente essa proporção ela fica entre 10 células da glia, células da glia para um neurônio, tá? Vejam que esses neurônios, eles são formados por algumas regiões específicas. Então, a gente tem geralmente nessa sequência os dendritos. Eu já vou mostrar uma imagem para ficar mais fácil de entender o que eu estou falando, tá? Ou, na verdade, deixa eu passar aqui. Então, aqui, ó, nós temos os dendritos, que são essas ramificações responsáveis por receber a informação que está chegando. Vejam que nós temos essas granulações, que são as regiões específicas onde ocorrem as sinapses. Esses dendritos se comunicam, então, com o corpo celular, que é onde fica a maior parte das organelas do neurônio. Vejam que aqui nós temos o núcleo. Geralmente, nós temos ainda o nucleolo dentro do núcleo, que não está representado nessa imagem. E a partir desse corpo celular, nós temos, então, um cone de implantação, que é como se fosse essa estrutura em formato de cone, como o nome diz, um pouquinho mais espessa, que vai dar origem, então, ao axônio, que geralmente é único, que vai ser o responsável por passar a informação para frente para outros neurônios, tá? Vejam que nós temos vários formatos de neurônios, a maior parte deles são neurônios multipolares, então eles têm vários dendritos para um axônio, mas nós temos os neurônios unipolares, que são bem raros, e nós temos os bipolares, que às vezes podem ser, deixa eu pegar a canetinha aqui, eles podem ser pseudo-unipolares, que daí eles ficariam com o corpo do neurônio assim, sairia uma única ramificação, e dessa ramificação a gente teria, então, os dendritos e os axônios, mas a informação continuaria passando pelo corpo celular. Esses neurônios aqui, eles geralmente estão presentes, ou eles geralmente são os responsáveis pela sensação térmica, dolorosa, esses estímulos que a gente sente na pele mesmo. E como é que ocorre, então, essa sinapse? Que nada mais seria do que a transmissão de informação entre neurônios. Então, essas sinapses, elas podem ser químicas ou elétricas. Elétrica é quando a gente tem canal de íon,
pode ser canal de cálcio, canal de potássio, canal de sódio, lembrar, cloreto. Então, por exemplo, cálcio, sódio, potássio são íons positivos. O cloreto é um íon negativo. Dependendo da função desses canais, vocês podem aumentar ou diminuir os potenciais dentro da célula e, com isso, criar uma diferença de potencial entre o intra e o extracelular. E quando essa diferença de potencial atinge um nível X, que depende da região, a célula despolariza. Então, ela consegue dar sequência à transmissão. Caso você tenha uma redução muito significativa do potencial em comparação com o extracelular, geralmente essa célula fica bloqueada e ela não consegue transmitir sua informação. Então, vejam que com isso a gente pode ter estímulos excitatórios ou estímulos inibitórios. Isso seria a comunicação elétrica. A gente tem uma comunicação química também. Essa comunicação química ela é baseada em neurotransmissores. Então, geralmente, a gente vai ter aí uma fenda sináptica, onde vai ser liberado o neurotransmissor. Esse neurotransmissor se liga a um receptor, e esse receptor pode, então, ou se ligar a um canal iônico e também abrir ou fechar canais, ou pode levar à produção de outras proteínas ou outras substâncias que vão gerar uma cascata de eventos e, com isso, seguir com a transmissão, tá? Então, nesse caso, a gente sempre vai ter um neurônio pré-sináptico que vai se comunicar com o neurônio pós-sináptico. Lembrando que, muitas vezes, depois que ocorre essa transmissão, esses neurônios mandam um sinal de volta para o neurônio pré-sináptico, até para avisar, olha, já entendi o recado, não precisa continuar mandando mais informação, ou não, a informação que você mandou ainda está insuficiente, me manda mais que eu preciso propagar isso mais para frente, sabe? Então, a gente tem uma alça de feedback que pode ser positiva ou negativa, dependendo da situação. Então, vejam, como a gente comentou, essas sinapses, elas têm 3 elementos, que é o pré, a fenda sináptica e o pós, que é a membrana receptora. E quando a gente está falando de neurotransmissores, a gente tem neurotransmissores excitatórios ou inibitórios que acabam, então, alterando essa permeabilidade. Então, só para vocês conseguirem visualizar menor, aqui a gente tem o terminal axônico, então seria a membrana, né? Aqui seria a membrana pré-sináptica. Vejam que, geralmente, nessa região do axônio, a gente tem muita mitocôndria. Não sei se vocês vão lembrar lá da biologia, que é uma organela do neurônio, quer dizer, uma organela do nosso corpo responsável pela produção de energia. Então, geralmente, como a gente precisa de muita energia para conseguir liberar esses neurotransmissores, a gente tem uma grande concentração dessas organelas no terminal axônico. E aqui vocês têm as vesículas contendo os neurotransmissores em seu interior, e quando ocorre, então, uma alteração ou da permeabilidade, ou uma alteração do potencial de membrana, ou alguma produção de proteína, vocês podem ter uma exocitose. Então, essas vesículas, elas se unem à membrana pré-sináptica, dependendo do sinal, e vão liberar o transmissor, então, na fenda sináptica. E na membrana pós, vocês vão ter vários receptores que vão receber esse neurotransmissor e dar sequência à cascata de eventos, tá? Então, quando a gente fala de reflexo, vejam que reflexo é uma resposta que independe da nossa vontade. Quando a gente tem essas respostas imediatas e involuntárias, a gente não tem um envolvimento inicial do cérebro. Então, a gente fala que é uma resposta medular, porque essa comunicação entra por um nervo periférico, ela faz uma sinapse com um neurônio que vai dar a resposta já na medula, e esse neurônio já manda o comando para o músculo, por exemplo, para ele contrair, tá? Então, vejam que nisso a gente pode ter apenas 2 neurônios envolvidos, que é o que recebe e o que fornece. O que recebe é chamado de neurônio sensitivo ou aferente, e o que manda informação para o músculo, por exemplo, é o neurônio motor ou eferente. Vejam que no nosso sistema nervoso, tudo que é, ou quase tudo que é motor, vai estar mais anterior do que o que é sensitivo. Então, toda a informação que a gente recebe, os estímulos, eles vão entrar, por exemplo, pela parte posterior da medula, fazer sinapse com o neurônio aferente, eferente, e esse neurônio eferente vai mandar a informação para o músculo para ele contrair, por exemplo. Só que, às vezes, a gente tem um reflexo básico, como, por exemplo, o reflexo patelar, que realmente é um reflexo que só envolve 2 neurônios. Então, aqui, por exemplo,
A gente tem o neurônio sensitivo entrando pela parte posterior da medula. Vejam que o corpo desse neurônio fica num gânglio, que a gente fala, ele não fica dentro da medula. Esse corpo de neurônio manda informação para axônio, que faz sinapse com o neurônio eferente, cujo corpo celular está dentro da medula, e esse neurônio manda informação para o músculo para ele contrair e estender a perna, tá? Aqui é um reflexo monossináptico, porque ele só envolve uma sinapse. A gente pode ter alguns reflexos multissinápticos, como, por exemplo, aqui a gente pode ter um neurônio que é chamado de interneurônio, que na maior parte das vezes é o neurônio inibitório. Então, por exemplo, para a gente poder esticar a perna, a gente tem que contrair a parte anterior, que é a extensora, mas a gente tem que bloquear a parte flexora, porque senão você não vai conseguir movimentar. Então, ao mesmo tempo que existe uma comunicação para estender, existe uma comunicação para não fletir, tá? E tudo isso é extremamente organizado. E isso daqui é um reflexo intrasegmentar, tá? Ele ocorre no mesmo segmento. Agora, a gente também tem reflexos intersegmentares. Por exemplo, eu senti uma coceirinha no dedo do pé e eu vou coçar com a minha mão. Isso, muitas vezes, a gente coça antes realmente de ter consciência que a gente está coçando. Então, é um reflexo que vai entrar pela região lombar, torácica, na verdade, sobe até a região cervical e daí eu mexo com o meu braço. Então, esse é intersegmentar porque ele envolve vários segmentos. Tá? Então, basicamente, de neurônio, uma introdução bem inicial. Agora, passando para as células da glia, vejam que a gente tem duas classes de células da glia. A gente tem células que são bem pequenininhas, que são chamadas de micróglias, e a gente tem células maiores, que são chamadas de macróglias, tá? As micróglias, elas são responsáveis mais pela defesa do nosso sistema nervoso. Elas até são originárias de células de defesa. Então, elas são responsáveis pela fagocitose, eu não sei se vocês lembram do termo, mas fagocitose é quando a gente realmente abraça algum patógeno, alguma substância exógena para fazer a limpeza dessa substância, né? Então, elas atuam basicamente em situações de infecção ou de agressão ou até limpeza de substâncias produzidas pelos próprios neurônios, tá? E a gente tem a macróglia, que são células de suporte, de nutrição para os neurônios. E aí, dentro dessa classe, a gente tem células específicas. Por exemplo, esses oligodendrócitos são células que só existem no sistema nervoso central, e eles são responsáveis pela produção da capa de gordura da bainha de mielina do sistema nervoso central. Eu não sei se vocês vão lembrar disso, mas a mielina, ela é responsável por envolver o axônio dos neurônios e ela que dá velocidade na transmissão da informação. Por quê? Porque como ela é uma capa de gordura e ela inibe, digamos assim, a ocorrência de troca de informação iônica, quando a gente tem bastante gordura, a gente tem em nós, digamos assim, né? E daí a gente fala que é uma transmissão saltatória, porque a informação, a transmissão da informação, ela ocorre em pontos e ela vai pulando esses pontos onde tem a gordura, e com isso ela acaba sendo muito mais rápida, tá? Então, no sistema nervoso central, quem produz isso são os oligodendrócitos, mas no sistema nervoso periférico, quem produz isso são as células de Schwann. Além disso, a gente tem os astrócitos, que são as células que estão em contato direto com os neurônios, são essas células as que realmente vão dar todo o suporte estrutural e o suporte metabólico. E a gente também tem as células ependimárias, que ficam nos ventrículos e ajudam a produzir o líquor, que é aquele líquido que eu tinha comentado para vocês, tá? Então, basicamente, de células é mais ou menos isso que eu tinha para falar. Se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar agora, senão eu vou dando sequência e a gente acaba passando para as perguntas depois. Bom, acho que podemos continuar, então. Então, agora, a próxima ideia era a gente falar sobre sistema nervoso periférico e central, como eu comentei com vocês, a gente tem essa divisão inicial, né? O periférico é tudo que está fora da medula e do encéfalo. Só para vocês lembrarem, o encéfalo é constituído pelo cérebro propriamente dito, pelo tronco cerebral, que eu já vou mostrar quais estruturas fazem parte, e pelo cerebelo. Tá? Então, tudo que tiver na medula ou no encéfalo é considerado central, o que tiver fora é considerado periférico.
No sistema nervoso periférico, a gente ainda tem uma subdivisão, que é somático ou autônomo ou autonômico, tá? O somático é realmente a nossa sensibilidade do corpo, então tato, temperatura, propriocepção, que é aquela capacidade de saber onde cada região do nosso corpo está, mesmo se a gente ficar de olho fechado, e motor, que é a motricidade dos músculos esqueléticos, né? Perna, braço, enfim. O autonômico, por sua vez, é aquele simpático e parasimpático. O simpático é o sistema autonômico responsável pela resposta de fuga, então é o que deixa a gente pronto para sair correndo. Quando a gente tem sudorese, quando a gente tem taquicardia, quando aumenta a pressão arterial, quando faz dilatação pupilar. E a gente também tem o parasimpático, que o parasimpático é o tranquilão da história, quando você está mais relaxado, cai pressão, cai frequência cardíaca, faz miose, que é aquela constrição da pupila, tá? E nós temos também o sistema nervoso entérico, que é um sistema próprio do intestino, que ajuda a manter o funcionamento adequado do nosso trato gastrointestinal. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui nós temos o finalzinho do tronco cerebral, que é chamado de bulbo, e aqui a gente tem a medula. Aqui nós temos a parte mais anterior da medula. Vejam que nós temos radículas saindo tanto da parte posterior quanto da parte anterior, que é aquilo que eu tinha mostrado para vocês. Quando a gente tem um gânglio na radícula, a gente sabe que a gente está falando de um neurônio aferente, que recebe informação. Porque lembrem que eu comentei com vocês que o corpo desse neurônio está no gânglio. O neurônio que manda a informação para o músculo, que é o neurônio eferente, o corpo dele está na medula e ele sai pela frente. E vejam que quando essas duas radículas saem da coluna, elas se unem para formar o que a gente chama de raiz. Então, quando vocês forem estudar, por exemplo, ressonância de coluna, vocês vão ver que tem o forame intervertebral, que é esse foramezinho aqui, por onde sai o nervinho, ou a raiz, que forma a raiz de C7, a raiz de T2, a raiz de L3, que pode ter, por exemplo, uma hérnia comprimindo, certo? Lembrem que nós temos 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas e 5 vértebras lombares. Mas nós temos 8 nervos cervicais, então é um nervo a mais do que vértebra. Nós temos daí o mesmo número de vértebras lombares e o mesmo número de torácicas. Então, a gente tem 12 nervos torácicos e 12 nervos lombares. Também tem sacrais, tá? Geralmente em torno de 5. Então, cada um desses, por exemplo, aqui ainda é bulbo, mas a gente já vai ter a raiz de C1, raiz de C2, C3 e assim por diante. E nós temos também o sistema nervoso central, que nós temos a medula e o encéfalo, que, como eu comentei, é constituído pelo tronco cerebral, sendo que o tronco é subdividido em bulbo, ponte e mesencéfalo. O cerebelo acabou entrando aqui no meio, mas o cerebelo não faz parte do tronco, tá? Aí nós temos ainda o cérebro, que é constituído pelo telencéfalo, e também uma estrutura mais interna que é chamada de diencéfalo. O diencéfalo é composto basicamente pelo tálamo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o tálamo é como se fosse o portão do cérebro. Quase toda a sensibilidade que a gente recebe, quase todos os estímulos que a gente recebe, eles vão entrar ou vão passar pelo tálamo para depois chegar ao cérebro. E aqui, então, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, de como funciona ou qual é a imagem do nosso sistema nervoso central. Então, aqui nós temos a medula, aqui a gente tem o tronco cerebral. No tronco cerebral, a gente tem o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Atrás dessas estruturas, a gente tem o cerebelo. E aqui para cima, nós temos o cérebro, certo? E lembrem que eu tinha comentado do diencéfalo, então o diencéfalo é essa estrutura aqui onde fica o tálamo, tá? Por fora, vejam que nós temos essa parte mais escurecida aqui, marrom, que é onde caminha, ou por onde passa, circula o líquor, que é aquele líquido que eu comentei para vocês. Então, a gente tem líquor tanto no interior do sistema nervoso central, como na parte mais externa. O líquor, ele serve basicamente para proteção do sistema nervoso central. E ele percorre tanto a região ao redor do encéfalo, como também da medula,
certo? E aqui dentro, então, a gente tem os ventrículos. A gente tem 2 ventrículos laterais, um para cada hemisfério. A gente tem um terceiro ventrículo, que é para a região do tálamo. A gente tem o aqueduto cerebral, que fica na região do mesencéfalo. A gente tem o quarto ventrículo, que fica entre a ponte e o bulbo anteriormente e o cerebelo posteriormente. E aqui a gente tem o canal central da medula. Então, o líquor é produzido aqui, ele percorre todo esse caminho, ele sai para o... Aqui a gente chama de espaço subaracnoideu, porque a gente tem uma membrana que recobre, uma das membranas que recobre o cérebro, uma das meninges, é a aracnoide. E o líquor, ele fica exatamente nesse espaço abaixo da aracnoide, tá? Então, esse espaço subaracnoideu, o líquor vem para cá e depois ele é absorvido para algumas veias que tem ao redor do cérebro, nessas granulações que são chamadas de granulações aracnoides. Então, aqui mais uma vez, só para vocês verem melhor. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, o cérebro, vocês já ouviram falar de substância branca e substância cinzenta. No cérebro, a substância cinzenta vai estar por fora e a substância branca vai estar por dentro. Por que existe essa divisão branca-cinzenta? Porque, lembra que eu falei para vocês da bainha de mielina? A bainha de mielina é gordura. Essa gordura, ela é bem branquinha, então ela dá esse aspecto esbranquiçado do cérebro, sabe? Da parte interna do cérebro. Mas o corpo do neurônio, ele não tem bainha de mielina, ele só tem o corpo. Como não tem mielina, ele fica cinzento. Então, a região que é chamada de substância cinzenta, ela é assim porque ela tem muito mais corpo de neurônio do que axônio. E a região branca, a substância branca, é onde nós temos os axônios desses neurônios que vão se projetar para outras regiões. Mas na medula, isso se inverte. Então, na medula, a gente tem a substância branca externamente e a substância cinzenta internamente formando esse H. Então, vejam, é nessa região aqui que eu vou ter o corpo dos neurônios e é nessa região aqui que eu vou ter os tratos, que são esses grupamentos de axônios que vão se projetar para outras regiões. Vejam que aqui a gente vai ter trato que vai estar ascendendo, porque essas informações fizeram sinapse aqui na medula e agora vão ter que subir para o cérebro para serem interpretadas. Mas vejam que a gente também vai ter trato descendente. Por quê? Porque nós temos informações que estão vindo do cérebro para a medula, para que isso seja enviado ao músculo, por exemplo, o comando de mexa o seu braço. Isso vai descer do cérebro para a medula, para depois fazer sinapse nessa região interna onde está o corpo do neurônio eferente, e com isso, então, ser transmitido até o músculo. E aqui a gente tem o tronco cerebral. O tronco cerebral, ele já é uma região mais de transição, tá? Ele fica entre a medula e o cérebro. Então, vejam que ele tem partes específicas, como eu comentei, a gente tem aqui vindo da medula, depois a gente tem o bulbo, a ponte e o mesencéfalo. Então, visão lateral, visão anterior e visão posterior. Como é que eu sei que aqui é posterior? Porque lembram que aqui vai ter aquela cavidade que é o quarto ventrículo, e atrás dessa região a gente teria o cerebelo encaixadinho, tá? Então, aqui a gente tem algumas fibras que comunicam, então, o tronco cerebral com o cerebelo posteriormente. E aqui nós temos, da mesma forma que nós temos na medula, substância branca, geralmente por fora, e dentro dessa substância branca nós temos alguns conjuntos ou grupos de neurônios que vão formar como se fossem ilhas de substância cinzenta, de onde vão sair nervos, que são chamados de nervos cranianos, porque eles se direcionam para a cabeça, para mandar a informação eferente, ou nervos aferentes que vão receber a informação. Então, da medula, nós temos os nervos espinhais, e no tronco cerebral, nós temos os nervos cranianos. Por exemplo, o nervo responsável pela contração da face é o nervo facial. O nervo responsável pela sensibilidade da face é o nervo trigêmeo. O nervo responsável pela motricidade da língua é o nervo hipoglosso. Nós temos 12 pares de nervos cranianos, certo? Aqui nós temos, então, o primeiro nervo, ele não está projetado aqui, porque ele é o único nervo que se comunica diretamente com o cérebro, que é o olfatório.
O segundo nervo é o nervo que se comunica com o tálamo, que está nessa região aqui, são essas duas bolinhas. É aqui o nervo óptico, que é responsável pela visão. Depois nós temos o nervo oculomotor, que é o nervo responsável, junto com o troclear e o abducente, pela movimentação ocular. Então, aqui está o oculomotor, esses dois filetes. Esse daqui é o nervo troclear, que é o quarto nervo, que é o único nervo que sai posteriormente. E o abducente, ele é esse nervinho que sai na transição entre a ponte e o bulbo. Aqui nós temos o quinto nervo, que é o trigêmeo, que é responsável pela sensibilidade da face. Aqui para baixo, desculpem, aqui a gente tem o sétimo, que é o facial, e aqui a gente tem o oitavo, que é o vestíbulo coclear, que é responsável pela audição e pelo equilíbrio. Aqui atrás, a gente tem o nono, décimo primeiro, que é o glossofaríngeo, vago e o acessório. Eles são mais responsáveis pela motricidade de laringe, de faringe, e também pelo parasimpático, basicamente. E aqui na frente a gente tem o hipoglosso, que é responsável pela motricidade da língua, tá? E aqui para cima, como eu comentei, nós temos então o tálamo, que já é uma região do diencéfalo. Atrás do tronco nós temos o cerebelo. Vejam que o cerebelo, ele tem uma região mais lateral, que é chamado de hemisfério cerebelar, e uma região mais central, que é chamado de verme cerebelar. O cerebelo, ele é responsável basicamente pela questão de equilíbrio e pela questão de coordenação motora. Vocês, posteriormente, vão ver que quase toda a região, quase toda a região mais central do sistema, central não, na linha média do sistema nervoso central, ele vai estar relacionado com o controle mais proximal do nosso corpo, enquanto tudo que está mais lateral, ele vai ser responsável pela resposta de membros. Então, por exemplo, o nosso equilíbrio, ele ocorre mais no verme cerebelar, enquanto a coordenação de braço e de perna ocorre mais no hemisfério cerebelar, aí isso se mantém na medula também. E aqui nós temos o tálamo. Então, o tálamo, nós temos dois tálamos, um de cada lado, ele parece essa estrutura mais ovoide. Ele é subdividido em múltiplos núcleos, eu não vou entrar no mérito de cada núcleo com vocês, mas cada um deles tem uma função específica, e como eu comentei, aqui fica o tálamo, tá? E como eu comentei, quase todas as sensibilidades passam pelo tálamo antes de ir para o cérebro. Embaixo do tálamo, a gente tem o hipotálamo, que também tem múltiplos núcleos, e o hipotálamo, ele está relacionado mais com a regulação de funções básicas. Então, controle hormonal, controle de temperatura, controle de saciedade, sede, fome, tudo isso está nessa região aqui. E, posteriormente, então, nós temos o cérebro, que é chamado de telencéfalo, que é essa estrutura em formato de C. Vejam que nós temos vários sulcos e giros, então aqui está um sulco, aqui está um giro, e isso acontece por quê? Por que ele tem esse formato de C? Porque quando o cérebro começa a se desenvolver no embrião, ele é pequenininho, mas à medida que ele vai crescendo, ele tem que se acomodar dentro da caixa craniana, que é uma estrutura quase fechada. Então, como ele cresce muito mais que a caixa craniana, ele começa a dobrar sobre si mesmo para poder se acomodar nesse espaço pequeno. E com isso ele vai formando esses sulcos e giros. Vejam que nós temos uma face mais, desculpem, uma face mais lateral do hemisfério, uma face medial e uma face inferior. Cada uma delas com as suas respectivas funções. E dentro, ou subdividir, esse cérebro ele é subdividido em lobos. Então, nós temos 5 lobos. Nós temos o lobo frontal, que é essa região mais anterior, que ele é subdividido pelo sulco central, ele se separa pelo sulco central do lobo parietal. Então, o lobo frontal, a parte bem anterior dele, é mais relacionado ao nosso controle, nosso superego, digamos assim. Então, controle social, a parte mais intelectual, a questão de fazer conta, o que é aceito na sociedade, o que não é aceito, como eu devo agir, que decisão tomar, tudo isso é frontal, basicamente pré-frontal.
E aqui nós temos o giro pré-central, que é o controle da motricidade do nosso corpo. Então, é daqui que sai toda a informação para dizer como o meu braço deve fazer tal movimento. Já o parietal, ele é o lobo sensitivo. Aqui chega toda a informação sensitiva, essa área aqui é o giro pós-central, é a área sensitiva primária, e no restante do lobo parietal, ele vai fazer as conexões das várias sensibilidades para a gente ter ou conseguir interpretar o nosso meio. Tanto que, se vocês gostam de neurologia, tem um autor muito interessante que se chama Oliver Sacks. Ele era um neurologista, faleceu, deve fazer uns, 5 anos, e ele escreveu vários livros sobre pacientes. Então, ele conta histórias de pacientes, e tem um livro que se chama O Homem que Trocou Sua Mulher por um Chapéu. Por quê? Esse homem, ele teve um AVC, um derrame, que comprometeu exatamente essa área do lobo parietal, que é responsável pelo reconhecimento do meio. Então, depois do AVC, esse homem teve um quadro de heminegligência. Ele negligenciava tudo que estava num lado dele. Então, por exemplo, se foi uma lesão à direita, tudo que está à esquerda ele ia negligenciar. Lembrem que o cérebro é sempre cruzado, né? O lado direito controla o esquerdo e vice-versa. E daí a mulher dele chegou pelo lado que ele negligenciava e ele não reconheceu a mulher e por isso ele preferiu um chapéu à mulher. Então, ele é um neurologista que conta essas histórias, são histórias bem interessantes, ele tem vários livros nesse sentido para quem estiver interessado, tá? Então, o lobo parietal é o lobo responsável pelo reconhecimento do meio. Além disso, a gente também tem o lobo occipital, que é o lobo responsável pela visão, principalmente a face medial do lobo occipital. E a gente tem o lobo temporal, que está mais relacionado à parte emocional, à parte de memória, e também um pouquinho à parte de reconhecimento de faces e a parte de dar nome às coisas, certo? Aqui nessa região do lado dominante, lembrem que a gente tem um lado que é dominante. Quando a gente fala dominante, é o lado responsável pela linguagem. Então, a nossa linguagem, tanto a questão de compreender a linguagem, quanto a escrita, quanto a fala, elas estão em um lado do cérebro. O outro lado é o lado mais criativo, digamos assim. E a gente tem, então, a área da compreensão da fala exatamente na transição entre a região parieto-occipito-temporal, e a gente tem a área da fala na região mais frontal, que é chamada área de Broca. E a área de escrita, ela fica mais no lobo parietal, certo? E a área da audição, ela está exatamente nessa região do lobo temporal, chamada área de Heschel. Então, vejam que tudo que tem conexão geralmente está próximo. A audição está muito próxima da área que reconhece a linguagem, certo? A área da fala está muito próximo da área que controla os movimentos da face. E vejam que existe uma topologia, assim, cada região do cérebro é responsável por uma área específica. Então, por exemplo, aqui a área motora, aqui a área sensitiva. Essa região é a área da face, essa região é a área do braço e essa região é a área da perna. Então, por isso que às vezes o paciente tem um AVC bem pequeno, que vai comprometer somente o braço. O paciente não consegue mexer o braço, mas ele consegue mexer a perna. Ou às vezes é um AVC maior, compromete tanto a área motora da face, quanto do braço, quanto da perna, e assim por diante. Mas vejam que eu só falei de 4 lobos para vocês até agora. Eu falei do lobo frontal, do parietal, do occipital e do temporal. Existe um 5º lobo escondido, que é o lobo da ínsula. Esse lobo da ínsula, ele não é visível externamente. A gente tem que afastar o frontal e o parietal do temporal. Ele fica nessa profundidade aqui. Isso daqui é chamada fissura silviana, então ele fica escondidinho lá dentro. E a ínsula, ela está muito relacionada com emoções mais, tanto as primitivas quanto as mais complexas, e também com controle emocional autonômico. Então, aquela coisa assim, de você ficar ansioso, e por isso ter uma taquicardia, isso vem muito da ínsula. Porque no hipotálamo, lembra que o hipotálamo que faz esse controle do simpático e parasimpático, mas é um controle involuntário. Quem dá essa parte voluntária é a ínsula. Então, 5 lobos. E aqui a face medial, tá? Nós temos, então, o frontal, o parietal, o occipital e o temporal. Aqui a gente tem uma estrutura chamada uncus,
e é exatamente para cá que projeta o primeiro nervo ele corre abaixo do lobo frontal, que é a área responsável pelo cheiro. E aqui, só para vocês terem uma ideia, como que os ventrículos, que são aquelas cavidades dentro do cérebro, elas se dispõem no sistema nervoso central. Então, como eu tinha comentado, a gente tem 2 ventrículos laterais. Os ventrículos, eles seguem muito o formato da estrutura a qual eles pertencem. Então, como eu falei, o telencéfalo tem o formato de C. Então, o ventrículo lateral também faz esse formato. Ele tem um corno frontal, um corno occipital e um corno temporal. Depois, nós temos o terceiro ventrículo, que é o único, que vai estar entre os 2 tálamos. E nós temos o quarto ventrículo, que fica entre o tronco cerebral e o cerebelo. E aqui, só para mostrar para vocês as meninges. Então, por fora do sistema nervoso central, nós temos 3 membranas que protegem o cérebro. A membrana mais externa é a mais grossa e é chamada de dura mater. Então, nós temos a dura mater recobrindo todo o sistema nervoso central, mas ele também faz algumas pregas para separar algumas estruturas do sistema nervoso central. Então, aqui nós temos a foice do cérebro, que separa o hemisfério direito do hemisfério esquerdo. Nós temos o tentório, que é essa estrutura aqui, que separa os hemisférios cerebrais do cerebelo e do tronco cerebral. Então, vejam que o cerebelo e o tronco cerebral, eles ficam para baixo do tentório. A gente chama essas estruturas de estruturas infratentoriais, enquanto o cérebro é supratentorial. E além dessas 2 membranas, aqui, por exemplo, a dura mater, a gente tem também a aracnoide e a pia mater, que são 2 membranas muito mais fininhas, que vocês podem vê-las aqui, ó. Tá vendo que aqui tá mais fosco e aqui tá mais claro? E aqui tem uma linhazinha, então aqui é como se tivesse cortado a aracnoide e a pia mater. Então, a aracnoide, ela leva esse nome porque ela parece uma teia de aranha, ela é toda trabeculada, e é abaixo dela que corre o líquor, e bem grudadinho no sistema nervoso central, a gente tem uma camada ainda mais fina, que é chamada de pia mater. Aqui, só para mostrar para vocês, então, nós temos um crânio aberto, aqui é a região inferior, então aqui vocês teriam a orelha do paciente. Aqui é a região anterior, então é como se o paciente estivesse deitado de ladinho, o nariz vai estar para esse lado aqui. Aqui vocês têm a parte posterior e aqui vocês têm o topinho da cabeça. Essa cirurgia daqui é uma cirurgia para um paciente que tem crise epilética, então ele tem convulsão, né? E a gente foi tirar o lobo temporal dele, que era a região de onde vinham as crises. Então, aqui eu só queria mostrar para vocês a dura mater. Ela tem esse aspecto perolado, ela é uma membrana bem grossa, como vocês podem ver aqui, tanto que a gente dá ponto nela para poder fechar. Depois que a gente abre e faz a cirurgia, a gente tem que fechá-la de volta para evitar que o líquor fique vazando. Apesar de o líquor estar situado no espaço subaracnoideu, a aracnoide é uma membrana muito fininha, a gente não consegue dar ponto. Então, a gente dá ponto na aracnoide, tá? E aqui a gente tem uma veia que fica naquela fissura silviana que separa o lobo temporal, que vocês estão vendo aqui, do lobo frontal, que está aqui em cima. Só uma partezinha dele que é possível de ver. Aqui atrás a gente tem o parietal. Certo? Então, aqui a gente reviu as estruturas do sistema nervoso periférico e do sistema nervoso central. E agora, eu gostaria só de falar rapidamente para vocês da terminologia, para vocês terem uma ideia, né? Quando vocês começarem a ver ressonância, tomografia, a gente fala dorsal, é ventral, superior, inferior. Então, só para vocês terem uma ideia, coronal, axial, o que isso significa. Então, digamos, tudo isso começou nos animais. A dorsal vem de dorso, ventral vem de ventre, rostral vem de rosto e caudal vem de cauda. Mas isso depois foi projetado em humanos. Então, o dorsal fica mais essa região supero-posterior, digamos assim. Rostral é mais anterior, onde a gente tem o nosso rosto. Ventral seria o inferior anterior. E caudal é a parte mais inferior, isso no crânio. Ventral e dorsal na região do tronco já não fica com muita dúvida. E aqui são os planos. Então, vejam que o plano sagital é o plano que a gente corta o nosso sistema nervoso nesse sentido.
Por que sagital? A gente tem uma sutura. O crânio, quando ele se forma, ele é aberto. Então, vocês vão ver no bebezinho, tem as moleiras. Por que a gente tem moleira? Porque os ossos, à medida que eles vão se desenvolvendo, eles vão crescendo e vão fechando. Mas quando o bebê nasce, eles ainda não estão grudados um no outro. E quando grudam os dois ossos parietais, eles se unem na linha média e formam uma linha, que é chamada de sutura. Nessa linha aqui, nós temos a sutura sagital. Então, por isso que é chamada de sagital. A união do osso frontal com dois parietais, que seria essa linha aqui, é a sutura coronal. Por isso que esse plano aqui é chamado de coronal. E por último, nós temos o plano paralelo ao chão, que é chamado de plano axial. Então, quando vocês forem ver um exame do sistema nervoso, tanto de coluna quanto de crânio, vocês sempre vão ter esses três planos. Vocês vão ter aquisições que são feitas no corte sagital, no corte coronal e no corte axial, para nós conseguirmos ter uma visão tridimensional das estruturas. Então, por exemplo, aqui nós temos uma tomografia de crânio. A tomografia, ela é baseada em radiação. Quando a gente fala de radiação, as estruturas ósseas, elas ficam bem brancas, e o parênquima cerebral, ele fica mais acinzentado, enquanto o ar fica bem escuro. Vejam que aqui eu tenho uma coisa bem branca no meio do cérebro. Eu tenho osso no meio do cérebro? Sim, algumas estruturas podem normalmente calcificar, como, por exemplo, a glândula pineal. Então, às vezes, eu consigo ver osso no meio do cérebro. E aqui, por exemplo, que está mais escuro, aqui é cérebro? Não. Aqui é o espaço subaracnoideu. Então, onde tem líquor, fica mais escuro, mas não tão escuro, não tão preto como o ar. Aqui eu tenho ar porque é um pós-operatório, como vocês podem ver, tem uma falha óssea aqui, é um paciente que já foi operado, certo? E aqui vocês conseguem ver que a substância cinzenta na tomografia, ela fica um pouco mais clara, e a substância branca, lembra que o cérebro branco está por dentro, ela fica um pouco mais escura. A gente pode janelar essa imagem para conseguir uma imagem mais específica do osso, como por exemplo nesse caso. Então vejam que aqui é um corte mais baixo, aqui eu tenho a face junto. Aqui vejam que é ar, por quê? Porque é o seio maxilar, exatamente essa região onde eu tenho sinusite. Então os seios, eles têm uma cavidade, eles têm ar dentro deles, fica essa imagem bem escura. Aqui eu tenho o seio esfenoidal, aqui os etimoidais, aqui a mastoide também tem ar dentro, certo? E aqui vocês conseguem ver o osso, então, a gente tem a lâmina medular externa, uma lâmina medular interna, tá? No osso. E aqui é uma imagem de ressonância. Então, a tomografia baseada em radiação, a ressonância, ela é baseada no movimento de elétrons. Dependendo de como você alinha esses elétrons, você vai adquirir diferentes sequências. A gente tem múltiplas sequências na ressonância, mas 3 são as mais utilizadas, digamos assim. A gente tem uma sequência chamada T1, que é a sequência mais anatômica, que é essa que vocês estão vendo aqui. Vejam que vocês estão vendo no corte axial, que é nesse sentido, num corte coronal, que é nesse sentido, e num corte sagital, que é nesse sentido. Na sequência T1, a substância cinzenta é cinzenta, a substância branca é branca, e dentro do cérebro tem os ventrículos escuros. Então, por isso que ela é uma sequência tão anatômica. E aqui a gente consegue identificar várias estruturas. Então, a gente consegue ver os hemisférios. Eu não comentei com vocês, mas aqui, ó, essa parte bem branca é o corpo caloso. O corpo caloso é a maior comissura que nós temos no nosso cérebro, ou no sistema nervoso. O que é comissura? São fibras que cruzam a linha média, que conectam um hemisfério ao outro. Então, aqui é só axônio de neurônio que vai mandar informação do lado direito para o lado esquerdo e vice-versa. Então, essa é a sequência T1. Aqui nós temos a sequência FLAIR. Na sequência FLAIR, vejam que os ventrículos, eles também estão escuros. Mas a substância cinzenta fica branca e a substância branca fica cinzenta. Essa sequência é uma sequência muito boa para a gente ver edema, que é acúmulo de líquido. O edema fica bem branco, a gente chama de hiperintenso. Ele fica bem brilhante nessa sequência. Então, por exemplo, eu tenho um tumor com muito edema, eu consigo ver esse edema bem exacerbado. E aqui eu tenho a sequência T2. A T2, a substância cinzenta também é branca
e a branca é cinzenta, como no flare, só que vejam que aqui o líquor está branco. Então, é uma sequência parecida com o flare, mas o líquor fica branco. Tá? Ela também consegue ver alguns detalhes de acúmulo de líquido, mas, por exemplo, para epilepsia, ela consegue ver áreas de alteração, que a gente chama, por exemplo, de displasia, que são áreas que ficam mais intensas também. Então, cada uma das sequências, elas podem ser utilizadas para um fim específico, para você ver determinadas informações específicas. Eu acho que seria isso, gente. Eu falo rápido, eu sei, desculpa. Mas estou à disposição de vocês aí para o que vocês tiverem de dúvidas. Muito bom, Tatiana. Obrigada. Muito obrigada pela sua aula. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Da minha parte, deu pra entender tranquilo. Assim, é bastante nome. Muitos nomes, com certeza. Mas muito interessante. A anatomia ela é bem densa nesse sentido e não tem muita saída. Realmente a gente acaba tendo que aprender cada um desses nomezinhos, mas à medida que vocês vão convivendo com essas estruturas, vai se tornando algo mais automático, digamos assim. Muito legal. Obrigada, Tatiana. Não vamos tomar muito mais do seu tempo. Eu sei que você vai entrar em clínica agora. Então, só quero agradecer pela sua apresentação. Vou encerrar a sua gravação e, se você permitir, a gente deve disponibilizar esse vídeo no nosso canal do YouTube. Com certeza, sem problemas. Tá ótimo. Obrigadão. Tá ótimo. Imagina, gente, uma boa tarde. Obrigada pelo convite.